Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos aprendendo sobre uma outra propriedade do Flexbox, que é o Flex Tweak. O que seria o Flex Tweak? Para que ele serve? Essa propriedade nos dá o poder de a gente conseguir estar aí definindo a capacidade de redução do tamanho dos nossos elementos ou não. Então, por exemplo, digamos que você tem lá uma navbar e você tem alguns links, né, dentro dessa navbar. Então, com essa propriedade FlexTweak, a gente consegue estar definindo se, caso a nossa tela venha diminuir, os nossos elementos, no caso, nossos flex itens que estão dentro desse menu, ele possa diminuir também, ou seja, venha compactar o seu tamanho. Ou também a gente pode fazer o inverso, a gente não quer também que o nossa navbar, ou seja, que o nosso link, né, que tenha estar dentro dele, venha estar diminuindo. A gente quer que ele permaneça com o seu tamanho padrão. Então, a gente consegue ter esse controle, né, digamos assim, com essa propriedade do Flexbox, o FlexTweak, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para poder te mostrar e te apresentar como isso funciona. Então, aqui já tenho meu HTML criado, beleza? Meu arquivo de estilo. E aí, para essa aula, estaremos criando aqui uma estrutura bem simples, para a gente poder estar vendo como implementar, né, essa propriedade FlexTweak. Então aqui eu vou estar criando uma div com a classe que vai se chamar também container, beleza? Talvez você já deve estar cansado de ver, né, e ouvir falar sobre essa classe container. Mas como eu falei para vocês, eu sempre tento seguir, né, utilizar classes com nome padrões, beleza? Seguindo algum padrão. E aí, dentro desse container, eu vou estar criando aqui uma outra div que vai se chamar aqui item, beleza? E aí eu estou colocando aqui, ó, teste, e vou estar criando aqui mais duas divs, beleza? E agora vamos lá para o nosso CSS para a gente poder estar aí estilizando essa estrutura. Então aqui, a primeira coisa que estarei fazendo é estar tirando as margens, né, os paddings aqui da minha página, do HTML. Então vou estar vindo aqui, box size, border box, beleza? E aí eu vou estar pegando agora o meu container. Na verdade, antes disso, vou estar colocando aqui, ó, pegando a tag HTML e a tag body. E vou estar atribuindo para eles uma largura de 100% e um height de 100%, beleza? Ou seja, quero que eles tomem toda a largura e toda a altura da nossa página, beleza? Da nossa viewport. E aí, vou estar falando que o body ele vai ter aqui um display flexível, beleza? A gente também pode estar atribuindo, né, o Flexbox para o body, beleza? Até porque é ele que vai conter aí toda a nossa estrutura na nossa página. E aí eu estou com um Flex Direct, que vai ser do tipo coluna. Lembrando que eu estou alterando, tá, a direção aqui de como o Flexbox vai interagir no layout, né? Então, por padrão, ele vem como linha. E aí eu estou alterando para poder fazer com que ele venha se interar como coluna. E aí, por último, eu estou aqui justificando, justify content, para deixar nosso conteúdo, todo o nosso conteúdo no centro da tela. E colocando aqui o align items center também, beleza? Beleza, aí feito isso aqui, agora vamos estar mexendo no nosso container. No nosso container, vamos estar colocando aqui, ó, um widget, vamos estar colocando 400 pixels. E aí, vou estar colocando, na verdade, não vou estar colocando right, vou estar colocando, na verdade, mínimo right, que vai ser 50 pixels. E aí, vou estar colocando aqui, ó, um background color, que vai ser um preto. Está colocando display flex direction, coluna. Beleza? Deixa assim por enquanto. E aí, vou estar pegando agora o meu item, né? As minhas divs ali com a classe item. E aí, vou estar colocando aqui, ó, um flex basic. Vão estar definindo uma largura de início, né, para nossas divs, que vai ser aqui, vou estar colocando 200 pixels. Na verdade, eu estou colocando aqui, deixa eu ver aqui, vou estar colocando, deixa 200 pixels por enquanto. Vou estar colocando aqui, ó, o mínimo right, na verdade é o right, né? Tá colocando 50 pixels e aí vou tirar aqui esse mínimo right aqui do container, beleza? Não vai precisar mais dele por enquanto. Aqui vou estar colocando um color, vou estar colocando aqui um branco, vou estar colocando uma margem para separar uma div, né, da outra, e vou estar colocando aqui um background
que vai ser um tomato, beleza? Dessa maneira. E aí vamos ver como tá ficando aqui agora. Então vou abrir aqui minha página. Se eu recarregar, então tá aqui. Lembrando, o nosso bar aqui ele tem um display flex, beleza? Então por isso que a gente tá, né, a gente colocou justamente para a gente conseguir estar centralizando nossos elementos aqui no meio. E aí, vou vir aqui, ó, flex base, né? Vou estar colocando aqui um flex grow, que vai ser 1, beleza? Ou seja, ele vai dividir o espaçamento aqui do espaço, né, a área do meu container para os meus 3 elementos que estão aqui dentro. Então vai dividir, ele vai separar por igual, beleza? Então se eu recarregar não aconteceu nada por conta que ele já está pegando toda a largura aqui, todo o espaço disponível. Então, show! Aí aqui agora, como eu falei para vocês, o Flex Tweak, ele define, né, a capacidade aí de redução. Então, por padrão, quando a gente for diminuindo nossa tela aqui, por padrão, os nossos itens, né, nossos flex item aqui, ele vai diminuindo para poder assim sempre manter, né, a largura aqui do nosso elemento que está dentro da nossa div, beleza? Então, se eu aumentar aqui por enquanto aqui, ó, se eu aumentar aqui, ó, tá 200, colocar 300, e aí você pode ver que ele permaneceu. Por quê? Porque se a gente for calcular aqui, nós temos 3 elementos, beleza? Temos aqui 3 itens. Cada item aqui, ele tem 300 de largura. Então, 300 mais 300 dá 600, com mais 300, né? Vai dar 900. Então, ou seja, ele está passando justamente aqui o tamanho, a largura total, né, do meu container. E aí, o que ele está fazendo aqui? Ele está permanecendo, né? Está tentando ajustar o máximo possível para que o nosso elemento não venha sair, beleza? E aí, eu consigo estar alterando esse funcionamento justamente utilizando o Flex Tweak, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser agora que o meu elemento ele venha sair, ou seja, ele não venha permitir que venha diminuir a sua largura, eu posso estar utilizando o Flex Tweak para poder estar fazendo isso. Então, por padrão, quando a gente não coloca, né, não atribui essa propriedade, por padrão é como se o Flexbox ele já colocasse o Flex Tweak com o valor 1, beleza? Esse aqui é o valor padrão dele. O que ele vai fazer? Esse 1 aqui especifica para o Flex Tweak que ele vai permitir que os itens tenham os seus tamanhos, independente de se tiver, né, definido o IDET ou Flex Base, reduzido para caber no container. Então, ou seja, ele vai fazer de tudo para os nossos itens aqui ele caber dentro do nosso container. Beleza? Então, aí falta o que eu falei para vocês anteriormente. Por esse motivo, quando a gente reduz nossa tela aqui, né, o tamanho aqui, o espaço, ele vai diminuir. E os nossos itens aqui dentro também vai diminuir. Beleza? Então, esse aí é um ponto. O outro ponto é que, como eu falei para vocês, a gente pode estar alterando o funcionamento desse Flex Tweak, digamos assim, né? Da forma que nossos elementos aqui se comportam. Então, por exemplo, se eu quiser com que ele não permita que venha diminuir meus elementos aqui dentro, eu posso estar alterando aquele valor, né, Flex Tweak, como você pode ver aqui, ó, tá 1, eu posso estar alterando para 0. Quando eu faço isso, eu estou falando para ele não permitir que os nossos itens, né, nossas divs aqui, ó, item, ele venha diminuir. Então ele vai manter sempre o seu valor padrão, que é 300 pixels, beleza? E aí, se a gente for recarregar, só vai acontecer a minha div aqui, né? As minhas divs, elas vão sair. Por quê? Porque eles sempre vão manter o valor natural delas, que no caso seria 300 pixels. E como aqui o cálculo, né, digamos assim, as três divs aqui, como falei, somando aqui a largura de cada uma vai estar 900 pixels. Então, ou seja, o meu container só comporta 400 pixels. Então, eu estou ultrapassando. E aí, por esse motivo, ele vai sair para poder deixar, né, sempre os itens aqui no seu tamanho natural, beleza? Então, se eu deixar aqui 1, beleza? Ele vai, né, permitir com que meus itens venham se diminuir para poder se compor aqui dentro do meu container. Então, olha só, ele diminuiu, beleza? E aí, também, existe também uma outra forma, o seguinte, que eu posso estar passando outros números para os meus elementos aqui, dos meus itens. E o que esse número vai fazer? Quanto maior o número que eu passar para ele ali, ou seja, ele vai fazer com que o meu número venha diminuir a quantidade de vezes que eu estou passando. Então, por exemplo, no meu caso aqui, se eu passar que a div 2 aqui do meu item aqui, ó, esse aqui que está com o mouse em cima, se eu passar um número, por exemplo, 2, ele vai diminuir 2 vezes mais do que as outras.
beleza? Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui agora. Então eu vou estar criando aqui, ó, uma classe separada, beleza? Que eu só quero aplicar apenas de um, beleza? Então por isso que eu vou criar uma classe separada. Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, flex Shriek. Tá colocando aqui, por exemplo, 2, beleza? E aí eu vou estar copiando aqui o flex Shriek, que é aqui de cima, e está colando aqui embaixo. E aí o valor dele eu vou estar alterando para 2, beleza? E aí agora eu preciso passar, né, essa classe para uma div lá que a gente quer diminuir ela. Então se eu vir aqui agora e colocar na div do meio, então aqui é uma classe, beleza? Vou estar acrescentando aqui mais uma outra classe. Então vai ficar agora item flex Shriek 2, beleza? E olha só o que vai acontecer. Como eu falei para vocês, se eu passar um número maior, né, do que 0 e 1, no caso 2, 3, 4, 5, 6, quanto maior for o número aqui, mais ele irá diminuir o elemento aqui que eu estou passando, beleza? Ou seja, vai diminuir o elemento aqui na quantidade de vezes que eu estou passando aqui, beleza? Então agora se a gente recarregar, olha só o que vai acontecer. A minha div 2 aqui, essa aqui, ela vai estar menor do que as outras. Por quê? Porque ela vai diminuir o seu valor em 2 vezes. Então se aqui é 300 pixels, ela vai diminuir em 2 vezes. Então vai ficar aí, né? Deixa eu até ver aqui, ó, pra gente poder ver quanto que vai ficar. Então se eu passar aqui, ela está agora 35 por 50. Então está 35 pixels, beleza? Então ela está diminuindo aqui mais ainda, beleza? Então se eu tirar aqui agora, ó, se eu tirar os nomes, vamos ver como vai acontecer. Então você pode ver que ele permanece a mesma coisa. Agora se eu vir lá, se eu for lá no meu CSS, e aí se eu tirar, né, na verdade, essa classe aqui, ele vai voltar para o seu tamanho normal, beleza? E aí, se eu alterar, né, o flex Shriek aqui, ó, o valor para 0, ou seja, não vai permitir que os meus itens, as minhas dívidas aqui, ela venha diminuir para se comportar dentro do meu container. Então ele vai sair para fora. Então se eu vir aqui agora, ó, e recarregar, você pode ver que ele está saindo para fora, beleza? Então essa aí é uma forma, digamos assim, para a gente poder estar tendo um controle maior com os nossos elementos aí, nossos flex itens, beleza? Só recapitulando, flex itens é o nome dado pelo Flexbox, beleza? Para a gente poder estar identificando, né, os nossos elementos filhos, beleza? Então aqui eu tenho o flex container, que é o meu container aqui em preto, e eu tenho meus flex itens, que seria as minhas divs que está dentro desse container, beleza? Então toda vez que eu falar flex itens, eu estou me referindo aos elementos filhos, tranquilo? E aí a gente já consegue estar, né, fazendo várias coisas e ter um controle maior sobre esses elementos, beleza? Então é uma aula bem rápida, só para poder demonstrar para vocês aí essa propriedade. Talvez não é tanto utilizada ela, mas aí você também já é bom que você tem conhecimento e você consegue aí ter o controle maior sobre como está montando seu layout ou renderizando aí seus elementos na sua tela, beleza? Então desde já, muito obrigado, um forte abraço, te vejo nas próximas aulas.